Vamos lá, pessoal, então, para o capítulo 7 do livro de Êxodo, de Shemou, coisa boa, a gente está avançando bastante, né? E esse capítulo agora, ah, vamos dizer assim, é o que o caldo vai começar a entornar para o lado de Faraó, porque Deus vai então começar o seu modo operandi, as suas ações, né? Então vamos lá, vamos começar logo lendo o capítulo que diz assim, então disse o Senhor a Moisés, eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta, tu falarás tudo que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel à sua terra, eu porém endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Aqui agora começa a gente a já ver alguns termos polêmicos, né? Mas vamos lá. Primeiro, o primeiro termo polêmico desse passuco está quando Deus diz que coloca Moisés como Deus sobre Faraó, como Deus sobre Faraó. A palavra que está lá no hebraico é Elohim, mas o Elohim de uma forma minúscula, né? Então não é lido da mesma forma que o Elohim que a gente lê normalmente, né? Então existe uma diferença, certo? Existe uma diferença em como é dito por Moisés de como é dito de Deus, né? Então uma coisa de Deus para Moisés e outra coisa de Moisés para Deus. E aqui ele fala que Arão se define e será o teu profeta. É importante que a gente já possa compreender aqui os ministérios divinos, somente no Antigo Testamento. No Novo Testamento isso se ampliou de uma forma diferente, mas aqui você já vê um ministério divino que foi bem claro, né? Aonde Moisés ele faria o papel de Deus, né? E Arão faria o papel de profeta. Essa palavra profeta, na verdade, significa intérprete. E essa palavra de Deus, de Moisés como Deus, tem um papel de juiz, né? Então, assim, ó, o que Deus estava dizendo, se a gente fosse traduzir para um português do tipo rema, né? A gente está falando aqui logos, telos e rema, é uma coisa que é específica do nosso curso. No logos você vai encontrar Deus e profeta. No telos é Deus falando para Moisés e para aquele povo, principalmente especificamente para Moisés aí, que era um destino, ou um desígnio, um propósito para o povo de Israel, para os hebreus. E no Rema, que seria a aplicação direta, é um papel de juiz, né? Moisés assumiria o papel de juiz e Arão assumiria o papel de intérprete, ou seja, aquele que traria o desígnio, o julgamento e passaria o julgamento para ele, né? E aí a palavra já diz exatamente assim no versículo 2, né, que Deus já diz o seguinte, ó, você vai dizer isso aqui para Arão, seu irmão, e ele vai falar com Faraó, ou seja, ele vai interpretar com você. Mas depois que você falar tudo isso, eu vou endurecer o coração de Faraó, né? O que que acontece? O, o- esse termo, é, ele se refere muito mais a Faraó do que a Deus, né? Então, a atitude do Senhor está justamente na questão do comportamento, ou seja, da resposta que Faraó dá para Moisés, aonde a resposta que Faraó dá, Deus interpreta como se fosse um desafio a ele mesmo. A interpretação é essa. Lá no Tachuma Buber, e você vai encontrar a palavra assim, ó, e endureceu-se o coração do faraó, né? O Tarhuma, né? Do Shemor Rabá, que é um livro, é um Talmud, é um livro talmúdico, faz parte do Talmud judaico. Ele não vai encontrar que Deus endureceu, mas diz endureceu-se o coração de faraó. Seria mais ou menos essa tradução, porque o próprio Deus, essa manifestação divina provoca
no faraó esse desafio. Então era uma coisa do próprio ah, livre-arbítrio do faraó, dado por Deus. Dado por Deus. Por isso Deus fala endureceu. Porque é um atributo divino. Tudo que nós temos hoje, que somos hoje, que fazemos hoje, ainda que sejamos da nossa vontade, precisamos entender que veio de Deus. Porque a nossa vontade só existe porque Deus criou essa vontade. Deus nos permitiu ter essa vontade. Né? Então é por aí a explicação inicial dessa passagem, né? desse trecho. Vamos continuar então aqui. Vamos ler a parte seguinte, os versículos seguintes, que diz assim: Faraó, pois, não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Então, olha aí que Deus aqui já começa agora a estabelecer juízo, né? Já começa a estabelecer o que vai fazer, né? Baseado, inclusive, no comportamento de Faraó. Não que Deus tenha decidido isso, ele já tinha decidido antes, mas agora ele estava revelando, né? Então, ele vai mostrar a sua mão, ele vai mostrar quem é Deus, ele vai mostrar que Deus ele vai tirar todo o povo de lá e vai aplicar um juízo sobre Faraó. Deus ele vai sempre aplicar o juízo dele quando a desobediência estiver tamanha. Por isso os dias de hoje são dias de juízo de Deus, né? Nós temos visto pragas no mundo todo aí e a gente, se nós formos verdadeiramente crentes e olharmos para a palavra de Deus como Deus atuando dessa forma, nós vamos compreender, né, de que Deus ele age também com juízo, né? O amor de Deus é manifestado também no juízo de Deus. Versículo 7, aqui tem um trecho que diz assim que Moisés era da ideia. Vamos continuar por aqui, eu não tô gravando ele, não passei o versículo. Vou passar aqui o versículo agora. Diz assim: Moisés era da idade de 80 anos e Arão da idade de 83 quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando Faraó vos falar, dizendo: Fazei vós um milagre, dirás a Arão: Toma tua vara, lança diante do Faraó e se tornará uma serpente. Então aqui Deus já começa a falar do que como Moisés vai agir, né? Então aqui o primeiro movimento, né, de Moisés junto de Faraó, certo? E esse primeiro movimento foi justamente a vara, né? É interessante que no português se fala de serpente, no hebraico a palavra mesmo é tanim, que equivale a crocodilo, réptil, né? Na verdade, réptil. Aí algumas traduções trazem lá no hebraico, não aqui no português. No português a gente tem bem claro que é serpente, a gente faz referência ao anterior. Aqui no versículo 9, onde Moisés já faz isso aí, né? Então toma a tua vara e lança diante do faraó, e ela se tornará uma serpente. Versículo 9. Vamos para os versículos seguintes. Para aqui. Vamos para os versículos seguintes, que dizem assim, aí o versículo do 10 ao 12. Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante do Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios, encantadores e os magos do Egito, e fizeram também o mesmo com seus encantamentos. Porque cada um lançou a sua vara e tornaram-se em serpentes. Mas a vara de Arão tragou a vara deles. Tremendo isso, né? Então aqui você já vê o primeiro sinal poderoso de Deus, aonde o milagre de transformar a vara em serpente. Por isso que o texto foi mais traduzido por crocodilo, certo? E quando eles lançaram, certo, o seu cajado, a vara, o homem, os sábios quando fizeram isso também, as suas varas também se transformaram, certo? Mas só que o que a Bíblia fala é que a serpente, né, de Arão
comeu a serpente de todos os outros. É, mas só que isso deu assim, uma força no coração de Faraó. Faraó acabou achando assim, não, ele veio fazer aqui um milagre que eu também já faço, certo? Meus sábios também fizeram esse milagre. E aí ele não teve tanta fé. E aí diz assim, ó, o versículo, ó, porém o coração de Faraó se endureceu e não ouviu. Já esse texto aí, você já fala que o coração de Faraó se endureceu, né? Então a gente já percebe que já é uma colocação mais bem designada, que a gente entende mais que isso está tudo, que o endurecimento do coração de Faraó faz parte do seu próprio livre-arbítrio. A gente vai continuar lendo. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está endurecido e recusa deixar ir ao povo. Vai pela manhã, Faraó, e eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele na beira do rio, e tomarás tua mão a vara que se tornou em cobra, e lhes dirás: o Senhor, Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: deixa aí meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Versículo 13 ao 16, já tem um segundo diálogo, Deus ordena um segundo diálogo entre Faraó e Moisés, dá essa ordem para Moisés, né? E aqui o texto que se fala endurecido, no hebraico se traduz pesado, né? E aí Deus dá aquela ordem, vai lá, quando sair as águas, permanece para encontrá-lo à margem do Nilo, e o cajado que eu transformou em serpente, sua mão. E você vai conversar com o faraó, vai dizer para ele que é para libertar, porque até aqui o senhor não ouviu. Né? E até aqui você não ouviu, até aqui, faraó, você não ouviu. E aí agora tem uma consequência. E que consequência é essa? Nós vamos ver agora que consequência é essa. Começam então as pragas. Então aqui é o versículo 17. Assim diz o Senhor: disto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu vou com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal. E os egípcios terão nojo de beber a água. Então aqui a gente percebe, certo, que começa. Então começam aí as pragas, né? Então começam as pragas, essa é a primeira praga, certo, que Moisés já lança aí. E Deus ele já diz assim, ó, que as águas do Nilo vão se transformar em sangue, todos os peixes morrerão e a água ficará fétida. E não vai ter água para beber, porque ali era a fonte de água. Eles não terão como beber água, né? Mas você acha que Faraó se contentou com isso? Não. O texto diz, nos versículos seguintes, que Faraó manda dizer assim: então disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, perdão, será que eu li o certo? 18, 19. Dize mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, e sobre suas correntes, sobre seus rios, e sobre seus tanques, e sobre todo o ajuntamento de suas águas, para que se tornem sangue. E haja sangue em toda a terra do Egito, assim como nos vasos de madeira e como nos vasos de pedra. Que coisa tremenda, né? Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e Arão levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de teus servos, e todas as águas do rio tornaram-se sangue, e os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber água do rio, e houve sangue em toda a terra do Egito. Então aqui você vê o cumprimento da palavra do Senhor. Era Arão que falava, ele exercia esse papel, né? E Deus diz, então, porque ele vai lá e faça isso. E interessante que não era só sobre o rio, certo? Sobre todos os vasos, seja de madeira ou de pedra, e todos os canais, ou seja, todo o abastecimento aquífero do Egito foi atingido com isso. Todas as águas do Egito foram atingidas por essa praga, né? E essa praga acabou desabastecendo o Egito de água. E o Egito ficou sem água naquele período. Ficou completamente sem água. E eles fizeram isso, né? Eles fizeram isso, tomaram esse posicionamento, né? E os peixes morreram e não tinha mais como beber água. Então foi assim um dia terrível na vida dos egípcios por conta da ação
do faraó, por conta da ação ou do endurecimento do coração de Faraó. Né? Não foi por conta do que Deus sabia, sim, mas o Faraó tinha a sua própria vontade. Vamos continuar a ler o texto. Diz assim o texto. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para casa, mas nem ainda nisto pôs seu coração. Só que aí, o que é que você vê? Um detalhe: os magos do Egito também fizeram o mesmo. Mas, na verdade, a Bíblia fala como encantamento. Né? E de modo que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para a sua casa, e nem ainda nisso pôs no teu coração. Aqui o que, que acontece? É como se fossem truques, coisas que não tiveram valor. Né? Então os feiticeiros fizeram isso, o coração de Faraó se endureceu de novo. Né? E o que, que acontece? Na verdade, de acordo com o Sanhedrin, o Shemorrabá, isso foram obras de demônios que estavam utilizando ali os magos, né? E foram tipo uma espécie de uma. Não era bem da mesma forma que Moisés estava fazendo. Era como se fosse uma espécie de uma hipnose. Né? É, é o que diz o texto lá do Shemorrabá, né? Da Talmud judaica. Mas isso foi o suficiente para que Faraó simplesmente não cresce no que estava sendo feito, estava sendo realizado. E ele foi embora, endureceu seu coração e foi embora. Né? Mas só que o povo estava pagando um preço. E esse povo estava pagando um preço, e esse preço, Faraó não estava nem aí, não estava preocupado. Ele queria manter somente a sua regência, a sua empáfia, o seu poder. Né? E aí a Bíblia diz que todos os juízes cavaram poços junto ao rio para beberem água, porquanto não podiam beber água do rio. Né? Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor feriram o rio. Então eles passaram 7 dias nessa angústia, nessa dor, nesse sofrimento. Né? E essa angústia, essa dor e sofrimento levou eles a ter que cavar poços, porque do rio não era mais possível se beber água. A água do rio se acabou, não tinha mais água do rio. Né? E isso aconteceu de fato no Egito, em Mitzraim. E completou 7 dias e foi dessa forma. Né? As pragas, depois a gente vai ver que as pragas elas duraram 10 meses. Né? Mas aqui o que a Bíblia fala, certo, é que essa praga funcionou assim 7 dias. E esses 7 dias, tem o Tachuma que diz assim: ó, o número de 7 dias no Nilo não voltou à condição normal. Cada praga funcionou por um quarto de um mês. Né? Então, um quarto de um mês é 7 dias. E por 3/4 de um mês, ele os advertia e os alertava. Ou seja, dentro de um mês, por isso as pragas duraram 10 meses. Cada praga ela ficava durante uma semana. E Faraó ficava ouvindo ou sendo ameaçado durante 3 semanas. Né? Mas ele endurecia o coração e aquela praga permanecia ali, firme e forte. Né? E, e dessa forma, os últimos versículos, vamos ler aqui agora os últimos versículos desse texto. Bom, eu falei aqui dos últimos versículos, mas eu fui consultar aqui o que aconteceu, porque o meu slide só vai até o 25, e de fato a Bíblia no hebraico, lá no hebraico, o Shemu no hebraico, o capítulo 7 vai até o versículo 29. Né? Então a gente vai ter uma discrepânciazinha entre os versículos aí de um e de outro, a gente vai estar prestando atenção o tempo todo. Mas na Bíblia em português só vai até o versículo 27, 25. Então, os versículos seguintes, que nós vamos ler, os 4 primeiros versículos do capítulo 8, no hebraico, pertencem ao Êxodo capítulo 7, né? que se completa o versículo 26, 27, 28 e 29, 5 versículos. Enquanto que no português, essas passagens estão no capítulo 8.
no capítulo 8. Então, existe uma discrepância entre esses capítulos importantes. Em compensação, o capítulo 8 vai até o versículo 28, e na nossa Bíblia, o capítulo 8 vai até o versículo 32. Então, você já viu aí uma discrepância entre a Bíblia do hebraico e a Bíblia em português. A gente vai encontrar vários desses ao longo do nosso estudo. Mas esse aqui já é o primeiro que chama a atenção, e eu já deixo aí para vocês essa curiosidade, né? Essa curiosidade, tá bom? Então, queridos, aqui a gente conclui o estudo do capítulo 7 do livro de Êxodo, fecha essa semana, né? E a gente vai estar lutando aí para estar sempre em dia com vocês, cada capítulo, e acelerar, inclusive, para que vocês, principalmente os alunos que já estão acompanhando, estão em dia, né? Estão alunos que estão entrando agora, eles ainda têm bastante o que estudar, mas tem pessoas que estão me acompanhando praticamente, a gente possa estar sempre dando conta de tudo, tá bom? Que Deus abençoe e até a próxima aula.